Ela encontrou nas viagens uma forma de se regenerar e regenerar outras mulheres também. Ela tem uma história vasta, conhecendo o Brasil e o mundo e se inspirando nesse caminho. Ela começou a sua jornada de viajante solo de uma forma não muito planejada, mas isso transformou tudo e fez com que começasse outras viagens. O episódio de hoje a gente vai falar com a Suelen e ela vai contar um pouco sobre a sua jornada como viajante e como hoje ela inspira muitas outras mulheres a fazerem o mesmo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está começando hoje a nossa quarta temporada do nosso podcast Conexão Sister, Conectando Mundos. Esse podcast é da Sister Wave, que é a nossa comunidade de apoio e conexão local para mulheres viajantes. E em cada episódio a gente traz uma mulher viajante super inspiradora para abrir caminhos, para ficar mais fácil para cada uma de nós viajar. Aqui no nosso podcast é um momento de troca, de compartilhamento, de vulnerabilidades. Então a gente traz muito essa transparência, né, entre nós. E hoje a gente tem uma convidada super especial, a Suelen, que ela vai contar um pouco mais sobre a sua história, sobre a sua jornada como viajante. Su, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. É uma honra te receber. E eu quero que você comece se apresentando para a nossa audiência. Oi, gente! Ju, um prazer estar aqui. Realmente é um privilégio poder ter encontrado vocês. Sempre vou reafirmar isso e para todas as mulheres que encontrem vocês também. Bom, falando um pouquinho sobre mim, meu nome é Suelen, tenho atualmente 30 anos, já viajo sozinha, acho que vai fazer uns 12 anos e me descobri viajando sozinha. Eu acho que toda mulher deveria experimentar viajar sozinha, porque realmente é transformador, abre portas dentro e fora da gente. Atualmente sou estudante de ciências biológicas, sou apaixonada pela natureza, adoro ter esse contato, sou muito do mar e no meio do caminho me tornei mergulhadora. E hoje, uma paixão que começou lá no início do mochilão é o local onde eu moro, que é no Rio de Janeiro. Uau, que massa! E como que foi a sua primeira viagem solo? Como é que isso começou, realmente? Olha, começou lá em de 2014 para 2015 ali, né? Nunca tinha nem pensado na possibilidade, sempre viajei com a família, com os amigos. E aí, exatamente em 2015, a gente planejou, eu e uma amiga, fazer uma viagem para Arraial do Cabo. E aí depois a gente ia passar no Rio de Janeiro, né? Tudo planejado, tudo pago, tudo certinho ali. E aí, quando foi um mês antes, ela virou pra mim e falou assim: Ah, eu não vou mais, porque ela não tinha conseguido as férias dela de fato. Hum. Só que eu tava com tudo certinho ali. As minhas férias realmente iriam cair naquela data. E aí eu me vi nessa encruzilhada. Gente, eu vou ou eu não vou? E óbvio, né? Todo mundo, principalmente a família, né? Rio de Janeiro é visto como um local muito perigoso, né? Minha mãe não queria deixar eu viajar E onde você sozinha de morava lá? jeito nenhum. Eu morava em São Paulo, no interior de São Paulo. E minha mãe não queria deixar viajar de jeito nenhum, mas eu falei, cara, não vou ficar 30 dias do trabalho o ano todo. Eram os meus únicos 30 dias para aproveitar. Eu falei, ah, não vou deixar, não. Fui pro Rio de Janeiro e dali em diante, assim, vi uma transformação gigante. Graças a Deus, né? Falo isso. Encontrei pessoas muito maravilhosas. Desde o primeiro momento, eu já fiquei em hostel, que muita gente, né, tem essa, ai, não queria ficar em quarto compartilhado com outras pessoas, mas não, eu já fiquei em quarto compartilhado de primeiro momento e eu adorei, porque eu acho que realmente possibilita você ter as possibilidades mesmo da vida, né? Encontrei outras meninas que estavam viajando sozinha, encontrei inclusive homens também que estavam no rosto e viajavam sozinha. Fiz atividades com várias delas, né? Eu passei 20 dias nesse hostel. Então, assim, teve uma rotatividade de pessoas e eu fiz cada coisinha com cada pessoa que chegava ali. Às vezes tinha mãe e filha, duas amigas, ou até mesmo as pessoas que estavam viajando sozinha, né? Conheci o Rio, conheci Cabo Frio, conheci Arraial, vivi coisas incríveis.
e voltei pra casa assim querendo muito mais daquilo. Teve até inclusive dois meninos que estavam lá, eu tenho até hoje eles no Instagram. Eles estavam fazendo voluntariado, que foi uma coisa que eu fui conhecer bem mais pra frente, assim, sabe? E aí um deles, inclusive, me falou: Nossa, eu vejo muito você fazendo isso futuramente. E assim, Legal. tava pela minha cabeça. Voltei pra casa e continuei trabalhando, fazendo tudo bem tranquilo, e por ali fui vivendo alguns anos nesse meio. Eu sempre viajava só nas férias. Foi depois Uhum. que veio um pontapé mais gigante ali, né? Aquele desejo que começa a crescer quando você vai conhecendo o mundo, que você fala, cara, eu quero muito viver fazendo isso aqui. Eu brinco que assim, o maior perigo de viajar sozinha é que é viciante, né? Sim. Você conhece muita gente, muitos destinos, né? Através das pessoas no seu caminho, te apresentam, você tem que ir para tal cachoeira, você tem que ir para tal lugar. E você vê como o mundo é gigante, cheio de diversidade, e quanto que falta, né, para a gente conhecer, assim. Isso, porque Isso, você conhece. ou assim, nessa sua viagem. Cara, de transformação, eu acho que eu consegui olhar muito pra Suelen, sabe? De um jeito. Eu só vou. Ai, meu Deus. A gente pergunta de novo, depois eu edito. Ai, eu não tô te vendo. Eu tô te vendo e te escutando. Agora... Voltou? Ah, agora voltou. Oh, Eu meu tô te Deus. vendo e te escutando no momento. Tá, vamos voltar. Tá. Eu pergunto de novo e a gente volta. Só vou Tá deixar, bom, tipo, desculpa. vai ficar uns 5 segundinhos em silêncio, porque aí fica marcado no vídeo, tá? E eu pergunto. Su, e o que que mais te transformou, assim, depois da sua primeira viagem solo, assim? Pra mim, acho que foi realmente ver, né, que eu era capaz. Teve essa. Que às vezes a gente acha que. Isso eu levei pra vida mesmo, né? Às vezes a gente tem essa mania, né? Eu até revejo muito hoje de que a gente não consegue, de que a gente não é capaz de fazer alguma coisa. A gente coloca muito o empecilho, né, na frente. Então, poder parar depois da viagem e olhar tudo que eu tinha vivido, tudo que eu conquistei por meio de uma coisa que eu mesma me ofereci, sabe? Como se eu tivesse, eu falo muito isso na terapia, né? Como se eu mesma tivesse pegado a minha mãozinha e falado assim: vem aqui, você consegue e você vai viver coisas incríveis. Então, para mim foi transformador saber que eu tinha essa capacidade, que eu poderia me oferecer muito mais daquilo, sabe? Que é muito além da coragem, que a gente fala, medo todo mundo vai ter, mas você voltar depois com tudo aquilo e saber que foi você mesma que se permitiu e que se ofereceu, cara, foi assim, foi gigante pra mim. Então, realmente é a portinha que a gente abre pra gente, mesmo com medo, e fala assim, ó, esse é o mundo, tá lá fora, vai viver, vai sentir, vai conhecer. É ser protagonista, né, da sua própria história, né? Sim. Você ser dona, né, do seu destino. É muito, muito realizador e muito forte, né? E depois dessa viagem, né, dessa viagem que iniciou tudo, para onde você foi? Fala um pouco da sua jornada como mulher viajante, como uma mulher do mundo. Depois disso, é o que você falou, a gente não para mais, né? A gente fica com aquela pulguinha ali. E se eu conhecesse tal destino? E se eu fizesse tal coisa? E na minha família, a minha mãe não é uma pessoa muito de viagens, assim. Ela tem muitos sonhos, mas ela tem muito enraizado aquelas culturas de que mulher não pode viajar sozinha, ou que precisa ter uma base ali, precisa estar acompanhada, né? Mas meu pai não. Então eu sempre tive esse lado, né, de apoio do meu pai. Toda vez que eu falava pra ele, pai, nossa, queria conhecer tal lugar, ele falou, vai, pega suas férias e vai. E com esse apoio que eu tive do meu pai, realmente todas as minhas férias eu tava fazendo alguma coisa. Então, depois de ir pro Rio, fui pra Porto de Galinhas. E aí
meu pai também, a gente elaborou um projeto de um final de semana do mês, né, no ano em que a gente estava, acho que era, aí foi 2016 já, a gente conhecia um estado Uau! diferente que pudesse, ou se a gente não conseguisse ir tão longe, uma cidade próxima de São Paulo. Então, ele Uhum, foi muito esse pontapé para mim. Ele realmente, além de me incentivar, ele também ia comigo, sabe? Então, uhum. viajei muito com ele e também viajei muito sozinha. E no próximo ano eu escolhi fazer uma viagem internacional. Para mim foi muito assim, realmente aquela carga, né? Por mais de lugares que eu já tinha conhecido, a gente vai para Minas, vai para São Paulo, vai para Rio, foi para o Paraná, mas ainda assim você tá dentro do Brasil, né? E Sim, aí com uma zona de comecei a... conforto, assim, né? De cultura, de língua, né? Sim, as pessoas vão te entender, né? Que eu achava, né? Melhor ali, né? E aí eu pesquisando América do Sul, comecei a ver o Peru. Mas assim, até então, só aquela pesquisa que você começa a ver e assim, tinha muitas coisas, mas não imaginei. E aí, nesse ano, as minhas férias do trabalho acabaram mudando e elas acabaram aumentando. E aí minha chefe falou: "Ah, você vai ter 50 dias". Acho que faltava um mês e meio para eu tirar minhas férias. E eu lembro Uhum. que eu tinha uma foto de uma menina com uma mochila numa ponte. Eu falei, gente, vou procurar saber onde é que é aquela ponte que eu vou para aquele lugar. Eu nem fazia ideia. E aí, quando eu fui pesquisar onde era aquela ponte, eu acabei descobrindo que era uma ponte no Peru. Uau, que maravilha. Tava pesquisando, eu falei, gente, já. Sabe quando o universo te Caminho manda de assim, das ó? graças, né? Falei, tá bom, já entendi, vou comprar minha passagem. E com um mês e meio antes das minhas férias, eu comprei a passagem, vi alguns lugares que eu queria conhecer. Saí de férias, acho que foi. Eu trabalhava em domingo nessa época. No domingo, 6 horas da tarde. Das 6 horas da tarde, eu já fui para o aeroporto de Guarulhos, porque eu não queria perder um segundo das Uhum. minhas férias. E aí eu fui pro Peru e, cara, aí realmente foi, sim, libertador. Porque é o que você falou, né? A gente tá. Por mais que a gente viaje o Brasil, a gente tá nesse conforto da cultura. Pra mim, eu tive muito choque da cultura, mas foi assim um choque que iluminava os meus olhos, que me fazia realmente crescer como pessoa. Fui muito acolhida. Nossa, eu não tenho palavras pra falar, né, a forma como eu fui acolhida. E aí foi quando eu Uhum. esbarrei com muitos outros viajantes. Mas assim, gente que tava com mochila e falou assim: "Ah, eu tô há 3 anos na estrada". Eu falei, gente, isso realmente é possível, eu não tô acreditando. Eu não preciso só viajar nas minhas férias. E aí eu encontrei diversas pessoas, encontrei aí o Couchsurfing. Foi assim, um divisor de águas pra mim também. E aí, quando eu cheguei no Peru, eu comecei fazendo, ficando em hostel mesmo. Eu fui embora ficando em Couchsurfing, de tanto que a gente teve esse impacto de conhecer os viajantes, de fazer. E então, minhas últimas 3 hospedagens que eu fiquei no Peru, eu fiquei em casa de família. Fiquei assim, encantada de saber que tem pessoas que realmente abrem o coração e abrem a casa para Uhum. colocar viajantes lá dentro, que são pessoas que realmente apoiam o que você tá fazendo e te protegem, sabe? Isso para mim foi assim mágico encontrar com isso. Incrível. Não, e se fala muito dos medos, né, de se viajar, dos perigos. Queria que você falasse um pouco desse acolhimento, né, que pouco se Nossa, fala e tão valioso. sim, eu falo pra todo mundo. Eu acho que é muito. Eu acredito muito nessas coisas do universo, né? Eu falo, se a gente tem bom coração e acreditar que realmente vai ser transformador e se permitir que seja transformador, cara, a gente vai encontrar muitas e muitas pessoas boas pelo caminho. Assim, tem mais pessoas para ajudar. Inclusive, eu realmente falo isso. Eu tenho certeza, tanto aqui dentro do Brasil quanto fora, muitas pessoas para ajudar de bom coração do que para colocar medo, sabe? Não vou negar, óbvio, eu sempre falo até com as meninas, eu alerto, a gente realmente tem que tomar cuidado, porque se a gente tá sozinha, independente, né? A gente tem que ter
um olhar, com uma cautela ali, para realmente ter uma segurança. Mas também tá aberta a essas pessoas que chegam para acolher a gente e ajudar, né, nesse processo. Inclusive, no Peru eu senti muito isso, porque assim, eu falava espanhol, mas é aquele portunhol que a gente tenta arriscar, né? E eu lembro que teve um dia que eu perdi um passeio porque eu achava que o embarque ia ser em um lugar e era em outro. Eita, E aí eu lembro que eu sentei na calçada da onde eu achei que seria e comecei a chorar muito, 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 porque eu queria muito fazer aquele passeio. e pra onde era? Parou pra Montanha das Sete Cores. Ah, aham, Montanha E Colorada, né? e aí eu sentei lá, comecei a chorar e parou um cara de um carro. E aí começou a fazer uma roda assim de pessoas. Eu falei, gente, vou parar de chorar, né? Porque tô chamando atenção. E aí ele perguntou o que tinha acontecido. Falei que perdi onde era o encontro do passeio, que eles estavam indo sem mim. Ele ligou pra agência, perguntou Uau, exatamente aonde era, só que eles já tinham saído e falou: me fala o caminho que eu vou levar a menina. meu Deus, que incrível. Uma pessoa estranha me colocou Uhum, dentro do carro dela e me levou além da onde era o ponto de embarque até aonde a gente ia. Tava quase meio na metade ali do caminho. Ele me levou. Tipo, eu fiquei assim em choque, tipo, a troco de quê? uhum, Sabe? É realmente uma pessoa chorando. Qualquer pessoa poderia passar e não. As pessoas realmente, daquele dia em diante, eu falei, sim, existem pessoas assim maravilhosas e eu quero muito poder encontrar com elas durante as minhas viagens e quero também poder ser essa pessoa maravilhosa, né? Que as pessoas tenham essa troca. A gente tem muito essa coisa de viajante às vezes. Se alguém te faz alguma coisa de bem, você tem que repassar esse bem pra gente continuar na comunidade fazendo esse giro, né? uhum. O bem pelo mundo, né? Então, Maravilhoso. assim, as pessoas têm que Existem acreditar que anjos, né? realmente acontece. Anjos pelo nosso caminho, assim, né? Graças a Deus ainda, né? Porque é isso, né? Essas histórias, elas são muito pouco contadas, né? Principalmente pela mídia, né? A mídia não fala sobre isso. É, fala muito do que dá errado, né? Porque Sim. dá ibope, enfim. Então, acho que é muito bom a gente falar também das ótimas pessoas que aparecem no nosso caminho. E, gente, quem está assistindo, escutando a gente, esse é um momento de inspiração e a gente chama vocês para se inscrever, né, no nosso canal ou seguir através do Spotify. Então, faça isso e se quiser compartilhar também com outras pessoas, isso é muito valioso para a gente. E se você também quiser saber dos próximos episódios, isso também vai ajudar que essa mensagem chegue até você. E, Su, voltando, você falou um pouco, né, que você fala para as outras mulheres sobre os desafios. Eu queria que você falasse também, né, para a gente quais foram os seus maiores desafios até agora como mulher viajante. Olha, eu não vou nem colocar como desafio, mas eu falo, a viagem pro Peru realmente foi um divisor de águas pra mim em relação a isso, né? Eu sempre tenho consciência de que sim, a gente tem que estar atenta. E o máximo, assim, que eu passei de desafio foi perder alguma coisa. Eu nunca realmente enfrentei coisas, assim, que marcam, sabe? Que realmente possam atrapalhar ou até fazer você repensar e desistir da viagem, né? Mas eu falo que realmente sempre pode acontecer, é óbvio. Às vezes a gente foi para um restaurante, foi para um barzinho, ai, chegou alguém incomodando, ou até mesmo quando a gente tá na praia, assim, mas é só dar aquele chega pra lá e ser bem firme ali na resposta e manter com isso que tudo flui, que a maioria das pessoas que vão chegar vão ser pessoas do bem. Maravilha. E de aprendizados, assim, quais foram os maiores aprendizados nessa sua jornada Nossa, como gente. viajante? Conta É, algum? eu falar isso, o que a gente fala, né? Meu Deus. Querendo ou não, eu ainda volto e bato realmente na tecla de olhar pra mim. Foi, assim, grandioso. Realmente mexe muito. É aquilo, vai além da viagem, né? Hoje eu consigo me olhar
como uma mulher realmente e entender o meu poder de fazer as coisas, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja em qualquer ponto da minha vida. E foi a viagem que me trouxe essa consciência, né, de que por mais que às vezes a gente se sinta pequenininha, a gente faz coisas tão grandiosas, né? E fazer isso pela gente, entender muito sobre as diferenças, para mim foi muito transformador também. Que às vezes a gente fica só naquele nosso mundinho e a gente acha que a vida é daquele jeitinho, e aí quando você sai só um pouquinho, assim, quando você conhece outras pessoas que fazem diferente, aí você fala assim, caramba, existe uma nova possibilidade, existem novas formas de fazer aquilo que eu jurava que não tinha, né? Porque principalmente quando a gente vem de família, pelo menos a minha, né, muito grande, é assim, nasceu assim, cresceu assim e vai morrer assim. Então, a viagem me trouxe muito esse lado de aprender a ver as coisas de outras formas, que nada precisa ser exatamente como é, que as coisas podem acontecer de diversas maneiras, né? Traz esse campo de possibilidade pra gente. Então, pra mim realmente é a portinha que a gente abre e não tem volta, né? De você, como é que eu posso explicar? De você voltar, né? De você a ser como você era, né? Você sempre vai crescendo um pouquinho mais e vai indo e vai indo, e você fala assim, gente, eu quero continuar nessa evolução, eu quero continuar aprendendo, eu quero continuar aberta para mim e para o mundo. Sim, e Acho é que a muito de minha você sair da sua bolha também, né? E ver outras possibilidades de visão de mundo, né? Que você nem cogitava, isso que você falou, eu também senti, né? De pessoas viajando por muito tempo, e eu tinha associado antes, né, que viagem é igual às férias, e eu, como empreendedora, teria que poupar muito para fazer isso. E não existe uma galera que está viajando e trabalhando ao mesmo tempo, né? E pouquíssimas pessoas têm o dinheiro, né, para o ano inteiro, já no início do ano. Então você realmente vai fazendo esse dinheiro e trazendo esses recursos no caminho. Isso para mim foi uma super virada de chave, assim. Inclusive, né, as pessoas falam, mas não tá viajando. Gente, eu gastava tão pouco nas minhas viagens. Uhum. É uma diferença, assim, que você fala assim, você não gasta rios de dinheiro igual quando você tá parado em casa. Uhum. E também tem uma diferença também quando você está viajando mais a longo prazo e uma viagem de férias, assim, né? Você tem Sim, outras escolhas, né? Outro ritmo também como viajante, assim, né? é porque aquilo, quando você tem acho que os 30 dias ali, ou, né, a maioria das pessoas acaba não viajando, né, os 30 dias, às vezes pega 15 dias pra viajar. Então são 15 dias contadinho, né? Dois você já perde, às vezes, porque é o dia de chegar e o dia de partir, né? Então, você fala assim, todos os 13 dias eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso conhecer aquele local. Então você vai no passeio e aí o dinheiro realmente acaba indo, né, de uma maneira mais rápida Rápido. ali, né? Com certeza. Agora, quando você tá com as mochilas nas costas, não tem. Você deixa a vida fluir mais, sabe? É aquele convite, nem você falou, aquele convite de vamos pra tal cachoeira. E aí hoje você nem sabia, mas você vai conhecer uma nova cachoeira. Aí amanhã Uhum. pode ser que você fique o dia inteiro sentada na praia lendo um livro. E você tá curtindo o seu momento. E aí no dia seguinte, nossa, chegaram duas pessoas que vão surfar. E aí elas olham pra você e falam assim: você sabe surfar? Vamos surfar também? Vamos aprender? Vamos fazer uma coisa nova? E você fala assim, gente, vamos! Porque é isso, você tá aberta, você tem tempo, você tem disponibilidade. Então, assim, o mundo realmente vai abrindo as portas e vai te encaminhando nesse processo. Com certeza. E deixar espaços em aberto, né, dentro da viagem para serem preenchidos nesse caminho. Eu acho que isso é super importante quando você vai, né, num destino. Claro, você tem seus planos ali do que fazer, mas eu acho que é muito importante você deixar o destino e as pessoas de lá te surpreenderem, né? Deixar um espaço para isso, Sempre assim, surpreende. né? Porque acontece.
E sobre perrengues, assim, você passou por alguns perrengues, gostaria de compartilhar? Eu acho que teve duas coisas que marcaram mais, assim, né? Uma, hoje em dia, eu realmente dou muita risada e a galera às vezes nem acredita. E uma outra realmente me transformou também como mulher. A primeira delas aconteceu justamente no Peru, que eu fui presa. Meu Deus! Eita! Conte-me É, mais. quando a gente chega no Peru, né? Eu, assim, por mais que eu tenha pesquisado, a gente acaba deixando umas coisinhas escapar ou não, né? Você tem que passar na imigração e aí eles vão conferir seu voo de chegada, seu voo de volta, por onde você vai passar e tudo mais. E lá eles dão um papelzinho confirmando a sua entrada e confirmando a data da sua saída. A pessoa bem empolgada que chegou da viagem, falou: gente, vamos, passei, peguei minhas malas, passei na mocinha, ela conferiu meus documentos e ó, vazei pro hostel. Uhum. Não esperei, não esperei nada. Assim que eu cheguei no hostel, eles me pediram esse papelzinho pra confirmar. Eu falei: não, mas eu não recebi nada. E a moça falou: ah, então a gente não vai poder te hospedar, porque a gente precisa pra confirmar que você entrou. Eu falei: gente, não acredito. Voltei pro aeroporto, só que eu sou uma pessoa muito chorona. Eu voltei pro aeroporto já em prantos, assim. Falei: gente, e agora? Não vou poder voltar pro Brasil, vou ficar presa aqui, não sei o que eu faço da minha. Sim, colocando todos os empecilhos possíveis pra mim, né? E aí eu cheguei no balcão da companhia, eu lembro que foi até a Latam. E aí as mocinhas olhando assim pra mim e falando assim: gente, o que que essa menina tá falando? Eu falando que precisava do papel pra me hospedar, o papel, papel, papel. Começou a ficar um caos ali, e aí eu vi uma delas ligando pra algum lugar, mas enfim, não achei que fosse pra mim, né? Daqui a pouco vindo dois seguranças. Meu Deus. Fui algemada, colocada a mãozinha pra trás. Meu Deus, bichinha. Porque, né, acho Caramba. que eu tava causando ali uma confusão, querendo ou não, mas enfim, eu não sabia como resolver, eu só tava nervosa porque eu precisava do papel. E aí eu Uhum. descobri que realmente existem celas de prisões dentro do aeroporto. Entendi. Fui levada pra uma salinha lá, tinha uma galerinha sentada, inclusive, nos banquinhos, assim. Eu fiquei imaginando o que que as pessoas tinham feito, né? Eu fiz o que eu sei fazer de melhor, mas eu chorava tanto. Chorei, 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 chorei. E Coração. aí, nem sei quanto tempo se passou, mas enfim, fiquei chorando lá, né? E aí veio um delegado. Gente, o homem assim mais passivo do mundo, tranquilo. Ele veio, pegou minha mão, me colocou sentadinho na cadeirinha. Ele é isso, Ellie, o que que você tá fazendo aqui? Assim, na maior paz, trocando uma ideia, acho que pra até obter informação, né? Eu falei que era minha primeira viagem sozinha, que eu tava indo pra fora, que eu não peguei o papel porque eu tava muito feliz e eu só passei com a minha mala e queria ir embora pro hostel aproveitar, enfim. Contei pra eles os lugares que eu ia passar, falei que tinha, né, passagem de ida e de volta, que eu não tinha entrado de nenhuma forma ilegal no país, nem nada do tipo. Aí ele falou: ah, tá bom, pegou meus documentos, consultou lá, não, é isso mesmo, tá aqui, sua passagem, isso aqui, bonitinha. Me deu o bendito do papelzinho. Meu Deus. Falou: agora pode ir lá, tá tranquilo. Mas nossa, eu nunca me agarrei tanto. O papel foi meu amuleto de viagem. Toda vez que alguém falava pra mim alguma coisa, aqui o papelzinho. Ah, vai fazendo isso aqui, papel. Eu, papel. A hospedagem. Eu falei: meu papel tá aqui, ó. Eu não sou legal. Andei agarrada. Eu dormia com esse papel embaixo do travesseiro. Você acredita? Com medo de alguém roubar e eu ter mais complicações. Essa realmente me pegou, mas hoje eu dou muita risada. A galera Sim. nem acredita. Fala: isso, imagina eu. Né? Primeira vez que eu decidi sair pra fora, eu vou ligar pro meu sonho e falar: olha, eu não vou poder voltar mais, que eu fiquei aqui presa. Quero, não vou conhecer nada também, né? E acho que o E segundo outra. perrengue, eu não sei nem se caracteriza, né, como perrengue, mas, enfim, durante as viagens, especificamente, né, na parte do mergulho, eu acabei sofrendo um assédio, né, que pra mim foi um divisor pra conseguir ver a viagem de outra forma, né?
Porque até então eu tinha muito aquilo e ainda acredito muito em pessoas boas, mas eu comecei a ter um olhar diferente em relação, ok, existem pessoas boas, mas não é tudo, né, tão Não mil são todos. maravilhas assim. Tem pessoas que realmente são ruins e que estão ali para fazer o ruim, independente se você tá viajando ou não, sabe? Sim, Eu acho que isso abriu o meu leque de para tomar um pouco mais de cuidado, para realmente olhar com atenção essa parte de segurança do que fazer, para onde ir, quando ir, ter mais essa parte, sabe? sim. São cicatrizes muito fortes, né? Que acontecem e geram transformações profundas também, né? Demorou pra Felizmente. acontecer. Eu falo para as pessoas. Tem gente que acha que na primeira viagem às vezes acontece alguma coisa, e pode ser realmente, né? A gente nunca sabe. Uhum. Mas demorei 8 anos pra ter alguma coisa de fato que me fizesse pensar, sabe? Então é por isso que eu ainda acredito que sim, existem mais pessoas boas dispostas a ajudar do que pessoas ruins no mundo. Pessoa ruim no mundo a gente vai encontrar em realmente todo lugar, que nem eu falei, estando viajando ou não, É, né? exatamente, assim, a gente corre risco por ser mulher, independente do lugar, né? Assim, o Exatamente. Brasil e as notícias estão mostrando isso a cada dia, né? Assim, esses Sim. dias teve uma freira que estava no convento, 83 anos, eu acho, que foi estuprada e morta. Então, assim, não tem questão de onde você está, o horário, idade, enfim. Sendo mulher, a gente corre um risco por ser mulher, né? Acho que Independente é do esse lugar. é o único, é a única fachada que tá escrita ali, né? Ah, tem que ver. Ah, é mulher, pronto, né? Uhum. A gente tá voltando ao trabalho, pode estar no convento, cara, em qualquer lugar. Então, acho que é bom até para as meninas terem essa consciência, né? Que, às vezes não viajo porque pode acontecer alguma coisa. Mas tu pode estar voltando do teu trabalho, tu pode estar indo para casa e acontecer alguma coisa, sabe? Pode estar dentro de casa, inclusive, né? E acontecer alguma coisa. Grande parte Então, dos crimes contra a mulher no Brasil acontecem dentro de casa, não fora. Assim. Não que, né, seja contra casamento, nada disso, mas assim como numa relação, né, afetiva, você tem que entender os sinais, né, os sinais de risco, né, as bandeiras vermelhas também na viagem, né? Você tem que se preparar por sim, essas situações e se informar, né, com outras pessoas que já estão nessas possíveis estradas, né, já atravessaram. Eu acho que isso é o mais importante, né? Você recolher informações de quem já fez, porque quem nunca viajou sozinha, por exemplo, parece um bicho de sete cabeças, né? Assim, meu Deus, você vai fazer uma coisa muito monstruosa, surreal e perigosa. E não é, né? Quando a gente atravessa esse caminho, a gente vê que o medo que a gente carrega pode ser muito menor. Não que o medo não seja importante de ser levado. Eu falo que o medo é um item importante da bagagem, né? A gente não pode sim. abandonar ele. Mas a Não, gente não precisa carregar tantos quilos de medo, assim. porque acho que senão a gente até perde essa noção, né? Muita gente fala, tem que deixar de ter medo. Não, você tem que caminhar com ele, mas é justamente isso. Você não precisa carregar um excesso junto contigo. Ele precisa ser um alerta ali pra você. Ó. Olha, sentiu que não tá bem nesse lugar, ou sentiu que tem alguém olhando demais. O medo tá ali pra ajudar nessas questões, né? Agora, quando Uhum. ele é excessivo, quando ele se torna realmente aquele monstro gigante, não te deixa fazer as coisas, aí eu acho que é realmente um ponto pra gente pensar e tomar um alerta ali do que realmente é válido. Às vezes a gente tá criando coisas que não existem. Sim, né? Quando a gente enfrenta, você vê que o que a gente imaginou é muito diferente da realidade, né? E aí, pensando nas suas experiências de 8 anos como viajante, queria saber suas dicas para uma mulher que nunca viajou sozinha. Meu Deus. É, primeira coisa, entra no Instagram da Systemwave, faça o cadastro e não viaje tão sozinha assim, né? Isso Sim. até que você falou, né, de ter pessoas para te falar sobre o lugar e principalmente também para te auxiliar, né? Então, por exemplo, ela entra lá na plataforma, vou, sei lá, Chapada dos Veadeiros.
né, que a gente estava falando, inclusive, tem uma pessoa que já é do local, que conhece, que pode te dar todo esse suporte, que pode te dar essa base. Então, cara, ali pra mim já é um ponto transformador. Inclusive, eu já falei pra você, eu queria muito ter conhecido esse sistema quando eu tava começando lá atrás, pra ter essa base, essa informação, porque muitas vezes a gente realmente tem que correr atrás de tudo, né? Então, pra quem tá começando, eu diria pra realmente colocar na balança o medo, não deixar que isso tome conta, estar aberta e disposta a novas vivências, está aberta a conhecer novas pessoas, a conhecer novos lugares e principalmente a se reconhecer de novo. Porque realmente a pessoa não vai voltar mesmo para casa e ela vai ter que se reconhecer ali durante o período da viagem e quando ela voltar. Que lindo. E o que que você falaria para Suelen, que nunca tinha viajado sozinha? O que que o seu eu do futuro, se pudesse voltar ao passado, falaria no ouvidinho dela? Ai, eu falei que ia chorar, né? Meu Deus. É, eu já pensei muito sobre isso. Eu tenho mania, às vezes, né, principalmente durante o mochilão, eu gravava muitos vídeos do que eu tava passando no momento, às vezes, quando tinha aquela vontade de voltar pra casa, de achar que eu não ia conseguir, né? Mas acho que se eu pudesse pegar a primeira vez que eu tava entrando no ônibus pro Rio de Janeiro, eu diria que eu tenho um orgulho imenso do que ela fez e para ela acreditar nela mesma, sabe? Para ela não desistir dos sonhos, mas não desistir dela, sabe? Porque por muitas vezes a gente, para mim, né, é muito isso. Quando a gente desiste, quando eu tenho que desistir de um sonho por alguma coisa, é como se eu estivesse abrindo mão de parte da minha pessoa. Então acho que eu olharia para ela e diria que eu tenho muito orgulho dela e para ela realmente não desistir, para ela continuar independente do que aconteça pelo caminho, que vai dar muito certo. Que lindo. Você por aqui também. Essas histórias se transformam a gente, né, por inteiro. Né? Muito, muito bom. Isso porque ela nem sabia de nada, tadinha. Foi descobrindo no caminho, né? E agora, vamos falar do Brasil, nosso quadro Brasilzil. Ai, coisa boa. Queria que você Inclusive, eu falasse. apoio. Tem muita gente que fala, não, eu vou viajar a primeira vez, vou pra fora. Gente, o Brasil é tão rico, o Brasil é tão potente. Nossa, tanta diversidade, cara. Conheça o nosso Brasil. Com certeza. São muitos Brasis, né? Dentro de um Sim. país só, assim. Queria que você falasse o seu top 3 destinos do Brasil. Sei que três é pouco, mas queria que você escolhesse, né, top 3. E o porquê, né? Por que que eles estão nesse top 3? Eu acho que o primeiro de todos, eu colocaria a Chapada Diamantina, na Bahia. Pra mim, a Chapada tem uma potência, assim, muito grande. Vale do Capão ali, Lençóis, a cultura que tem naquele local é fascinante. É um dos locais que, com toda certeza, eu voltaria muito. Tem cachoeiras, assim, imensas, potentes, que você fica olhando aquela natureza, você fala assim, gente, olha isso aqui. Você fica de boca aberta quando você vê, você fala assim, não é possível que isso existe e eu não vou conhecer isso, sabe? E não vou sair de casa por medo. Não, é muito rico, realmente. Culinária deles, assim, eu fiquei apaixonada quando eu fui pra lá e eu super voltaria. Então eu indico pra todo mundo Chapada Diamantina, fazer Vale do Pati ali, se dispor a caminhar por 3, 5, 7 dias por entre a natureza daquele local é fantástico, assim. Indico pra todo mundo. Outro destino, que é onde eu moro, inclusive, apesar do que falam, é o Rio de Janeiro.
Sim, aqui acontecem, acho que como em qualquer outro lugar, coisas, né, que a gente entende como ruins, querendo ou não. Mas o Rio de Janeiro, eu falo que ele é ligado no 220, 24 horas por dia. E ele é muito um local que está sempre aberto para abraçar quem quer que chegue aqui e da forma que você. Se você quiser rolê literário, você vai achar. Se você quiser vir só para experimentar comida e ir num lugar mais tranquilo, tu vai achar. Se for aquela pessoa que gosta de praia, cara, tem praia pra caramba pra explorar aqui. Gosta de trilha, tem trilha também, sabe? Eu acho que o Rio tem essa diversidade muito grande. Ele abraça todas as pessoas que querem visitar Uhum. ele, sabe? Então, e aqueles também que querem ficar ligado no, né, do 220, que é muita balada e quer samba e quer funk, tu vai encontrar um pouquinho de tudo aqui. Então, eu indico muito. E procurar sempre também, né? Eu sei que o Rio, né? Acho que todo local tem aqueles pontos turísticos, mas tentar ir além do que muitas vezes a mídia mostra, né? Do que a gente já conhece ali, porque cada estado tem muito mais a oferecer. E Qual um que é o seu terceiro, ponto favorito no Rio? aí tu me pega. Eu vou falar assim, o Rio. No Rio, tá. O Rio. Difícil. Porque eu sou muito apaixonada. Desde a primeira vez que eu vim pra cá e eu falei, gente, um dia eu vou morar aqui. Então é um sonho muito, tipo, eu realizei de fato o meu sonho. Eu sou cada centímetro do Rio de Janeiro, eu sou completamente apaixonada. Carioca de ser tipo. É. Eu falo que eu nasci em São Paulo, mas a minha alma é total carioca. Muito bom, muito bom. E acho que um O outro terceiro. local que eu fiz no mochilão, que talvez não seja tão procurado assim pelas pessoas, seria o Paraná. Massa. Cara, eu encontrei muita coisa bonita lá, muita diversidade também. Tem muitas cachoeiras, muita natureza. Tem, assim, Região do trilha. Paraná. Conheço pouco. é, Tem Turvo, Guarapuava. Esses foram os locais que eu. Turvo foi o local que eu, inclusive, voluntariei e fiquei lá. Tem um projeto chamado Gralha Azul, que é dentro de um ecoparque. Então, assim, Uhum. é fantástico. Quem quiser conhecer, segue até lá no Instagram. Então, eu sei que quando a gente pensa, né, nos destinos, eu acho que o Paraná não tá muito listado ali. Mas, inclusive, em Foz do Iguaçu, que teve lá, né, o projeto do Ministério do Turismo, eles foram eleitos, né, como categoria de lugares. Então, assim, eu acho que é um local que vale a pena colocar na lista, porque merece ser conhecido pela sua grandeza também. Culinária também fantástica. Nossa, comi muito bem lá. Descobri muitas comidas que eu falei, gente, isso existe, nem sabia. Que Então, maravilha. são os três lugares que eu recomendo todo mundo. Pelo menos dar um Google e dar uma pesquisada ali e ver se o coraçãozinho dá aquela batida mais rápida. É bem isso, assim, sobre conversar com viajante, a gente nem precisa viajar em si, né? Mas, por exemplo, Turvo eu nunca ouvi falar. É a primeira vez que eu estou ouvindo falar. Chapada Diamantina está na minha lista, mas eu nunca fui. E Rio de Janeiro eu já fui algumas vezes e Ai, realmente tem seus encantos, assim, é bem maravilhosa a cidade. Mistura, né, uma grande cidade com uma natureza exuberante, com aqueles, né, o Pão de Açúcar, aqueles morros, assim, permeando a cidade. Acho muito incrível, realmente, o Rio de Janeiro. É eu muito fui bom. recentemente para Santa Teresa, né? Tava com um domingo e família, a gente foi para Santa Teresa e foi muito isso. Santa Teresa é um local, inclusive, que de dia você vai, é cheio de artesanato, lojinha, então o pessoal tá tomando um cafezinho, tá almoçando, super tranquilo. Dá 6 horas da tarde, baixa um samba lá, que assim, Uau. enche as ruas, que é coisa maravilhosa. E é isso, é um rolê tranquilo. Uhum. Mas também tem um rolê ali agitado pra quem procura, né? Maravilha. Adoro samba, inclusive. Muito Sou bom. suspeita, então Muito bom. Eu vou pro Rio e vou te buscar, viu, Su? pode vir. Vamos Tá chamar uma bom. caravana de gente pra vir pra cá. Vamos chamar as sisters. Tá aí pro Rio. Muito bom.
E agora a gente começa o nosso quadro chamado Bate e Volta. São perguntas rápidas, né? A pergunta é rápida e a resposta é rápida. Então, a primeira delas é uma frase que te inspira. Se lhe faltar coragem, vá além de sua coragem. Que é do filme Mar. Livre. Essa me marca eternamente. Lindo, lindo, lindo. O seu último destino, qual foi? Meu último destino foi Minas Gerais. Saindo E aqui, qual né, foi? do Rio. Uhum. E qual o seu próximo? Meu próximo destino, ainda aqui no Rio, mas a gente tem a expedição de mergulho agora, então eu vou para Arraial do Cabo. Maravilha. E qual que é o destino dos seus sonhos? México, Uau, também. Tá na minha lista. E você quer voltar para? Chapada Diamantina, E você não faz questão de voltar? Florianópolis, Santa Catarina. É? É um local muito E, bonito, mas eu falo que eu não peguei a. O pessoal fala da magia da ilha, né? Pra mim, a magia não chegou tanto assim uhum, ainda. Mas é um local muito bonito. é. E um momento surreal nas suas viagens. Acho que quando eu conheci as Cataratas do Iguaçu. E aí eu levei a minha mãe também, porque ela tinha esse sonho pra realizar. Então eu realizei um sonho dela e um meu que eu nem sabia. Toda vez que eu vejo ali, para mim tem esse impacto, sabe? Legal. E uma comida? Ai, uma comida. Eu ainda fico com feijoada. Muito bom. E uma palavra que pode ser em português ou em outra língua que te marca pelo significado. Eu gosto muito da palavra regenerar. Então é o ato de realmente ir se regenerando e se transformando, né, nesse processo. Que lindo. Maravilha. Acabou o nosso quadro Bate e Volta e agora eu Ah, queria coisa que boa. você falasse sobre o seu trabalho, fazer seu merchan, aí como que as pessoas podem te encontrar. Bom, então, de tanto, né, de tanto viajar, eu decidi tirar um sonho que eu nem sabia que era um sonho do papel. Mas por encontrar muitas mulheres que às vezes têm esse medo, né, de pelo menos dar o primeiro passo sozinha, eu criei a Maré Rosa, que é onde eu faço expedições com mulheres para todos os lugares do Brasil. Então, levo elas para ter esse contato com a natureza, então, seja surfar, mergulhar, a gente tem a expedição na Amazônia, enfim, tudo para elas poderem sair, né, daquela bolha delas e entenderem que existe um mundo gigante, mas acompanhada de uma pessoa que já viaja há alguns anos e também conhecendo outras mulheres, né? E sempre deixo muito claro para elas que é só uma porta, é só uma ponte para elas cruzarem, entenderem que existe essa possibilidade, mas que é para elas continuarem viajando, seja, enfim, com grupo ou não, para elas continuarem essa jornada, não deixarem mais se aprisionar de alguma forma, né, no cotidiano, naquela vida rotineira que a gente tem. Então, quem se interessar e quiser viajar comigo, porta sempre aberta, sempre falo isso. Se precisar de ajuda, de alguma informação também, a gente sempre tá aí para abraçar. E nas redes sociais, meu Instagram é @poabreu e o da Maré é @marerosa.esp, né, de expedições. Dá para encontrar e aí pode me chamar lá também no WhatsApp que a gente manda o site, e tudo, o portfólio de viagem. Que maravilha! Su, a gente está acabando. Passou muito rápido. Adorei saber um pouco mais da sua história. Já sabia um tiquinho, né? E agora pude saber um pouco mais. E queria que você deixasse a sua mensagem final. Eu agradeço de coração. Eu acho que a gente eu falo que às vezes eu sou muito repetitiva, mas eu gosto muito de enfatizar muitas coisas que são certas na minha vida. Então, agradeço muito de coração por estar aqui, por ter encontrado a Sister Wave. E é o que eu falei, espero de coração que outras mulheres também cheguem até vocês e possam ter é, essa ponte também, né, de chegar aos lugares e não se sentirem tão sozinhas, porque
A partir do momento que você entende que tem uma rede de apoio gigantesca de mulheres potentes por trás daquilo, você fala assim, gente, eu sou capaz e eu posso. Então, que mais e mais mulheres possam se redescobrir e se regenerar e se transformar e viver além delas, né, esse mundo e se conhecerem por aí. Ai, que lindo. Muitíssimo obrigado mesmo. Eu Adorei que agradeço, Ju, de nosso coração. episódio. E vocês que estão assistindo a gente, após terminar, né, esse episódio, se você gostou, curta, compartilhe. Se você lembrou de uma outra mulher que você sabe que vai gostar, compartilha com ela. E toda quarta-feira a gente libera um episódio novo com mulheres viajantes mega inspiradoras como a Suelen. Muitíssimo obrigada e até quarta-feira que vem. Até, gente. Beijo.